Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Coruja do Carvalho 2, e o vídeo de hoje é trazido a vocês através de uma doação do Lobo Solitário. E eis o que ele tem a dizer. Olá, Coruja, tenho mais de 40. Nunca tive muito tempo para fazer a gincana social, pois tinha que trabalhar e fazer faculdade. Quando tentava, ficava no 0 a 0. Às vezes, era publicamente humilhado. Assim, tornei-me praticamente um recluso social voluntário. Consequências, nunca tive uma namorada e só transei com GPs. Há alguns anos, por sorte, coincidência ou acidente, tomei a primeira head, graças a um shorts que foi recomendado a mim no YouTube. Era do Rafael Aires, chamado Um Dia a Conta Chega. Depois recebi outra recomendação, o canal Woke. Outro canal meu, um antigo canal meu. Além do teu conteúdo, maratonei Davi, Dom Sandro, Epifania, Raccoon e Trunks. Este último para mim o melhor, pois seus áudios parecem uma resenha de mesa de bar. Vocês me fizeram entender que por terminar sozinho a culpa não foi totalmente minha, mas eu sinto que perdi no amor e venci na vida, pois sou graduado e funcionário público, concursado na área de TI, tenho meus hobbies e vivo a solitude a pleno. Gosto de músicas desde os 5 anos, ouvia fitas cassete e disco de vinil no 3 em 1. Depois ganhei um rádio de pilha e um toca-fitas portátil. Então meu pai comprou um CD player. Aí o vício foi inevitável. MP3, iPod, DVD, Blu-ray, só não uso streaming. Sempre tive vontade de contribuir à comunidade, mas relutava. Só que, devido a um lançamento musical que é puro suco da Red, achei que este era o momento propício. É uma forma de agradecer não apenas a você, mas a todos. É sobre música que gostaria que você falasse. Nunca vi a comunidade abordar esse assunto. Em 2025, a banda Ghost lançou Skeletar, a faixa Satanized, segundo Tobias Forge. Fala sobre amor e trata a paixão como uma possessão demoníaca. O clipe mostra um monge que se apaixona por uma freira, recebe tratamento humilhante e toma uma atitude que o engrandece, a ponto de se tornar o Papa Quinto Perpétua. Uma metáfora que a banda usa para apresentar a quinta encarnação de seu personagem principal. Mostre como uma música pode ser usada para transformação pessoal. Modéstia à parte, passo-te algumas para começar. Here I Go Again, do Whitesnake. You Don't Fool Me, do Queen. Why Don't You Love Me, do Red Hot Chili Peppers. Englishman in New York, da Sting. The Drugs Don't Work, The Verge. Billie Jean, Michael Jackson, Admirável Gado Novo, Zé Ramalho, Valém dos ritmos pesados, do brega ao funk, sem problemas. PS, já que está na Austrália, recomendo-te Yuthu Indie, banda formada por membros da tribo Yolngu, que mistura rock com elementos da cultura aborígene. Cara, nem me fale em aborígene, tá? Aborígene me lembra muito brasileiro. Eu não vou nem falar muito a respeito, porque senão esse vídeo pode cair aqui na questão de discurso de ódio. Muito obrigado, então, aqui ao Lobo Solitário. Lembrando a vocês que se quiserem promover um tema de vídeo aqui no canal e ajudar o conteúdo a permanecer gratuito e de pé a todos os homens, o link está na descrição e no comentário fixado. Vocês também podem ajudar o conteúdo a chegar a mais homens deixando um like, se inscrevendo, ativando as notificações, compartilhando o vídeo e, é claro, ficando à vontade na seção dos comentários, como sempre. Então vamos a esse assunto. E aí ele até falou aqui que ele é um cara que se colocou em reclusão social voluntária. Olha, cara, sinceramente, dá pra ver que isso aqui incomoda ele, porque senão ele nem citaria. Vamos ser sinceros. Uma pessoa que ela tá de boa nessa situação, ela não fica citando isso, principalmente num pedido de vídeo, numa promoção de vídeo, onde o cara paga. Então você vê como é a coisa engraçada aqui. O cara ele pede para eu falar de música, mas ele já abre falando da situação sexual dele, que não tem absolutamente nada a ver com a questão música. Não tem como encaixar música nisso aí. O máximo que poderíamos encaixar, forçando a barra mesmo, sobre música seria que homens mais reclusos, veja só como a gente teria que fazer um salto lógico bem grande, homens mais ligados à música por conta do fine tuning que eles têm que fazer com a própria audição, eles preferem o silêncio, eles preferem a reclusão, eles preferem a paz. E aí um chama o outro, a música chama a reclusão e vice-versa. Não dá pra saber o que iniciou o que na vida dele. Se foi primeiro ele sendo recluso e depois ele gostando de música, ou ele gostando de música e por isso se tornando recluso, não dá pra rastrear, talvez ele saiba, eu não. Mas é engraçado, o cara abre aqui falando, nunca tive namorada, só transei com GPs. Aí depois ele vem falar sobre música. Por isso que, assim, mesmo eu não conhecendo esse cara, mesmo ele não tendo me dado o nome real dele, ele escolheu aqui Lobo Solitário, o e-mail dele também tá Lobo Solitário, já dá pra ler nas entrelinhas que ele tem uma má resolução a respeito dessa situação, ou talvez não uma má resolução.
necessariamente, mas é algo que o afeta de alguma forma, seja para o bem ou para o mal. Mas, na minha opinião, cagando uma regra forte sobre a vida do cara, porque eu não tenho essa informação, repetindo, eu acho, tá? Eu acho que isso incomoda ele um tanto. Porque se não incomodasse, sendo o cerne do e-mail música, ele nem citaria isso. Mas eu entendo, talvez ele tenha pensado assim, poxa, o canal do Coruja ele é muito focado nessa questão de relacionamentos, homens mais independentes, reclusos até mesmo socialmente, homens que não se encaixam na cultura brasileira por escolha própria, volcéus, solteiros convictos, MGTOWs, etc. Daí ele pode ter pensado, eu faço parte dessa comunidade também, então vou mostrar aqui uma característica da minha vida que é comum entre vocês. Só que, cara, ficou bem forçada essa questão assim, nunca tive namorada e só transei com GPs. Aí depois vem falar de música. achei no mínimo, assim, curioso. Não tô tirando onda com a cara do Lobo Solitário aqui, não. Mas, de fato, mais e mais homens estão chegando a idades adultas e até avançadas sem ter muitas experiências com mulheres. Agora, nada tira da minha cabeça que isso acontece por responsabilidade dos homens principalmente. Porque eles não querem se associar ou ter alguma coisa a ver com as mulheres que estão disponíveis, tá? Geralmente, todos os casos, cara, sem exceção, não vou nem falar geralmente, todos os casos que eu tive contato de um cara assim, que nunca namorou na vida, que é virgem depois dos 20, que só se relaciona com GP ou só se relacionou com GP a vida inteira, quando eu vou um pouquinho a fundo, não preciso nem cavar muito, é só fazer as perguntas certas e procurar no lugar certo, eu vejo que o cara ele é criterioso, entendeu? Tô falando isso aqui sem julgamento moral, sem dizer isso é certo, é errado, isso é bom, ou é ruim. O cara ele é mais criterioso, ele quer uma mulher assim e assado, ele sabe o que ele quer e ele não quer se associar ou se relacionar com as mulheres que estão disponíveis para ele. Então, tem um cara que me enche o saco até hoje, cara. Puta que pariu, pelo amor de Deus. Como é que é o nome dele? Ele fica no Telegram me enchendo o saco. No Twitter ele me enchia o saco. Porra, mais uma conta minha do Twitter caiu, é foda. Mas quando eu tinha essa conta ele me enchia o saco. Ele foi no meu WhatsApp também encher o saco. Toda hora ele ficava dizendo, Coruja, os incels estão aumentando, Coruja, olha os índices, olha o que eu perguntei pra IA, olha as pesquisas, olha isso e aquilo. Não tá fácil fazer sexo, tá difícil, a hipergamia e blá 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 blá. Daí eu sempre ficava repetindo, meu irmão, as antigas gerações transavam mais porque eles eram mais carniceiros. Tu olha os boomer hoje em dia, cara. Tu olha os caras mais velhos, os caras querem comer qualquer coisa que vê pela frente, te chama de boiola, te chama de baitola, diz que você faz esforço para gostar de mulher porque você não quer comer a Creuza menos 5/10 com obesidade mórbida e DST, cheia de DST. Então os caras que mais transarem, os que mais transam, não é com novinha neotênica, gostosinha fedendo a leite, como diz o Epifania, toda limpinha, gostosinha de classe média que mora no Alphaville, não, porra. Que faz dieta e que vai pra academia Smart Fit no shopping, tá? Vestindo aquelas roupas de academia da Puma. Não é essa aí não. Essas daí no Brasil não chegam nem a 5%, tá? Beleza no Brasil é rara mesmo e a maioria das mulheres não tem muita atração e os caras comem porque eles têm um orgulho muito grande de fazer esse tipo de coisa, de fazer esse serviço de São Jorge, e eles não estão nem aí. Para eles é uma questão de número, é quantidade em detrimento de qualidade mesmo, é como eles escolheram viver. É como eles próprios querem viver a vida. Então é o seguinte, meu parceiro, se você é um pouco mais criterioso em questão de aparência, realmente você vai cair no GPzismo, porque ali você tem mais controle, ali você pode escolher qual é a aparência da guria, ali você faz uma negociação muito mais clara, muito mais honesta. E vamos convir, ao longo da história, a maioria dos homens transou quando pôde, não quando quis. Então o que aparece é aquele ditado, né? Caiu na rede é peixe, o que aparece eles vão lavando. Então vamos ser sinceros, cara. As pessoas, principalmente os homens, não só transam, como também se casam, até se casam, com as mulheres que dão condição para eles. Isso já tem um tempo já. E olha que eu diria que para as regras assim do plebeu médio, sabe, do afegão médio, sabe como a gente chama, que é a maioria dos homens, ao longo da história, eles se relacionaram e até se casaram com as mulheres que deram mais condição para eles. Foram realmente
poucos os homens que puderam escolher. Então, de fato, cara, um cara que tá nessa situação realmente não tem que se preocupar, sabe? Ele não tá perdendo nada. Então eu só tô falando sobre isso mesmo porque foi uma coisa que eu percebi aqui que me chamou a atenção. Afinal, o tema do vídeo era pra ser sobre música e ele fala sobre a situação sexual da vida dele que, sabe, é de fato algo que o incomoda, ou ele sentiu que foi necessário, pertinente tocar aqui nesse vídeo. Mas agora vamos falar sobre música, né? Já que é o propósito aqui do vídeo de verdade. Eu tenho um vídeo sobre música. Eu tenho praticamente um vídeo sobre tudo, só que ele tá na Corte das Corujas. Ele foi enviado até por um ouvinte que ele participava bastante do canal. No canal Woke ele era, inclusive, moderador das lives. Ele era muito assíduo no canal. Eu esqueci o nome dele porque ele sumiu, cara. E eu não tenho uma memória tão boa assim pra lembrar nomes. Eu lembro que esse ouvinte trabalhava com música e no momento que ele promoveu aquele vídeo ele estava trabalhando com covers. Ele fazia covers em bares e restaurantes. Daí ele me pediu para fazer uma análise a respeito das músicas no Brasil, músicas de baixo calão e de baixa frequência. E eu compartilhei um conhecimento que eu havia adquirido há algum tempo atrás, de que músicas elas têm um efeito muito forte no cérebro humano, podendo inclusive induzir pensamentos, literalmente. Não é difícil você entender isso aí. Claro, quando você ouve uma música com atenção, você consegue imaginar e, enfim, absorver o que aquela música tem ali. É claro, isso vai demandar uma sensibilidade um pouco maior do que a do brasileiro médio, e é por isso que o brasileiro médio, por ter uma sensibilidade menor, ele precisa de músicas de baixíssima frequência. A baixa frequência, ela consegue ser alucinógena, sabe? Não é só sugestiva, não é só indutiva, ela é literalmente alucinógena, tem efeitos alucinógenos mesmo. É por isso que o povo, quando tá drogado, quando tá em festa, inclusive carnaval tá chegando aí no Brasil, né? Gosta de ouvir músicas de baixíssima frequência, o famoso grave. E eu falei, principalmente focado na audição e no cérebro feminino naquele vídeo, porque mulheres em especial preferem músicas de baixa frequência, o tal pancadão, o grave batendo e esse tipo de coisa. Fiz inclusive paralelos com o tom de voz masculino e feminino, o tom mais grave sendo mais comum do masculino e o tom mais agudo sendo mais comum do feminino. É por isso que a música clássica ela sempre foi mais apreciada por homens, porque tem uma frequência maior e um pouco mais de grave, inclusive violino, piano, outros instrumentos de corda. Então existe realmente uma preferência do feminino por sonzinhos mais agudos, né? Inclusive até por talvez uma característica maternal, porque crianças têm uma voz mais aguda e homens preferem sons um pouco mais graves. A altíssima frequência ela também consegue ser alucinógena, né? Inclusive já foi utilizada como um atordoante. Dá para usar até como arma realmente esse tipo de coisa. E se não me engano foi Beethoven ou algum outro músico muito conhecido que disse que o nível moral e civilizacional de uma sociedade pode ser medido pela música comum, a música que eles mais escutam. Particularmente, eu gosto bastante de jazz, eu ouço bastante jazz, principalmente quando eu estou bebendo, sozinho, ou quando eu estou a fim de relaxar, ficar na minha caverna, entendeu? Gosto bastante de rock progressivo, underground, grunge também. Gosto de eletrônica, no bom e velho estilo house music ou wave, né, que tem vários estilos, vaporwave, synthwave, etc. Gosto bastante das waves no geral. E um metal, claro que eu gosto de um metal, um gent, mas particularmente não gosto de bandas conhecidas, nunca me atraiu. Eu acho que é mais uma questão assim pessoal mesmo. Quando a banda faz muito sucesso, eu já começo a perder o interesse. Eu só ouço banda desconhecida, cara. Eu tenho muito mais atração por um projeto assim pequeno, uma banda bem underground, bem desconhecida mesmo. Eu sinto que o negócio ali ele é mais original, sabe? Porque no fundo a gente sabe que as músicas e bandas que mais fazem sucesso, elas agradam o público maior, então elas têm algo em comum. Eu não sei explicar muito bem, mas eu sei que bandas que fazem bastante sucesso e músicas, igualmente, elas costumam agradar o público geral e ter algo em comum entre elas. Agora vamos ao cerne do vídeo, a coisa que mais interessa à galera aqui da comunidade. A música, como todas as belas artes, elas são um alimento para a alma, certo? E o ouvinte até pergunta aqui como ela pode ser usada para transformação pessoal.
Bom, isso é complicado porque geralmente as pessoas usam música para complementar a vibe delas, entendeu? Então você usa a música para ir com o flow daquilo que você está sentindo. Então geralmente a transformação pessoal ocorre e a música segue junto, e não é o contrário. Claro, a gente poderia entrar até numa via talvez até conspiratória, que é a questão da sugestionabilidade através da música. Mas é por isso que eu não gosto de ouvir bandas grandes e músicas muito famosas, entendeu? Porque dá pra encontrar ali, dá pra perceber que há uma sugestionabilidade naquela zorra toda. Só que eu não creio que seja necessariamente conspiração, porque todas as narrativas conspiratórias elas gostam de botar a população, a humanidade em geral, como gado, seguindo ao seu senhor, mas perde muito aquele senso de responsabilidade do tipo, as pessoas ouvem porque querem. As pessoas consomem porque querem. Então, as narrativas conspiratórias que dizem que todos nós estamos sendo sugestionados vai muito contra a minha filosofia de vida hiperresponsável, sabe? O que acontece na minha vida é responsabilidade minha e eu tenho que arcar com isso. Porque no fim do dia ninguém vai segurar minha mãozinha. Então eu não posso simplesmente ficar culpando o povo escolhido e os grandes detentores de capital simplesmente pelo fato de que eu preciso ter controle da minha própria vida, entendeu? Se eu consumo algo, a responsabilidade é minha, não dá para passar essa responsabilidade para alguém. Então, isso comprova, até o relato do ouvinte aqui comprova a minha, não teoria, também não é uma observação, é um fato. E vou usar o relato dele como evidência. Depois que ele consumiu a Red, ele passou a ouvir certas músicas e observar certas mensagens em clipes musicais, como ele citou aqui, a do Skeletar, a Satanize do Ghost, que eles gostam muito dessa estética literalmente satanista, né? Eu não lembro se eles são declaradamente satanistas ou se tudo é uma questão artística mesmo, teatralidade pura. Acredito que seja teatralidade pura. E aí acontece aquela mudança de paradigma que eu sempre cito a vocês depois do consumo da Red, né? O cara ele começa a observar certas coisas onde antes ele não via, pelo simples fato de que agora os olhos dele foram abertos e o paradigma dele mudou. E já dá pra ver até pelo nome dessas músicas que ele recomendou aqui, que todas elas se tratam desse assunto, sabe? De um assunto de relacionamentos e um despertar em relação à visão das paixões e do feminino. Então você percebe que a música seguiu o processo de transformação dele e não a música transformou ele. Então, a música, bem como todas as belas artes, não é usada como um instrumento para a transformação pessoal. A transformação pessoal, ela chama a música como um suporte. Então, é por isso que quando você vai se ver mais agitado, você vai querer ouvir uma música específica, geralmente um rock, uma coisa mais progressiva. Se você tiver mais deprê, você vai querer ouvir um blues, vai querer ouvir um jazz, ou mais calmo, né? Eu gosto de ouvir o jazz quando eu estou mais calmo. Então, de fato, isso aí é assim, isso é até óbvio, né, eu dizer esse tipo de coisa. E é por isso que eu acho que foi Beethoven que disse que o nível civilizacional de uma sociedade pode ser medido através da música que eles mais ouvem, porque o humor determina a música, entendeu? Então, baixo calão, pessoas assim de baixa estirpe, de baixa frequência, elas não vão só ouvir uma música inferior assim no sentido da letra, sabe, do que a música tem a dizer, o que ela representa, mas também a construção sonora da música vai ser inferior. Isso é cultura, isso é cultural. Mas, novamente, eu tenho um vídeo de 40 minutos falando sobre isso, tá na Corte das Corujas. Cara, eu sinceramente, eu tô pensando em trazer uns vídeos da Corte das Corujas pra cá. Talvez em momentos assim, em momentos que eu não puder postar, que eu tiver de viagem, como dias assim que eu tô, como agora, né? Eu viajei para o Brasil, voltei agora para a Austrália aí no dia 6, peguei a viagem no dia 6, cheguei aqui no dia 8. E aí nesses dias eu acho que eu vou, sei lá, baixar um vídeo de lá da Corte das Corujas e postar aqui. Mas aí eu tenho que ver também com a galera da corte se eles permitem isso, né? Porque, pô, temos que dar consideração também para os membros pagantes. Mas tem uns vídeos assim que eu simplesmente não quero refazer e são bons vídeos e que não descumprem nenhuma das diretrizes da comunidade do YouTube, não são vídeos problemáticos, eu vou ver se eu faço isso. Enfim, senhores, muito obrigado a vocês que acompanharam até aqui. Vejo vocês no próximo vídeo, aqui é o Coruja. Lembrem-se de ter sabedoria e consciência sempre e até mais.